Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa segunda semana dentro do módulo 1, essa primeira videoaula. Vamos seguir com essa parte ainda introdutória da disciplina, mas já começando a dar ênfase na questão de ganho de desempenho. Então, toda essa primeira parte do curso, a gente vai estar mais focado no uso da concorrência, tentando se beneficiar das máquinas com mais de um processador, né? Do fato da gente ter uma capacidade de processamento que é paralela, né? E que requer que a gente use a computação concorrente para que a gente possa perceber com maior ênfase, né, essa possibilidade de ganho de desempenho. Tá? Então, para isso, eu vou pegar como exemplo o problema de multiplicação de matrizes, que é um problema que a gente conhece bem e é um típico problema que tem muita demanda de processamento. A gente chama de CPU bound, né? Um problema que praticamente a gente tem entrada e saída sim para fazer a carga das matrizes, no final para a gente exibir o resultado da multiplicação ou para armazenar isso em um arquivo, mas a parte mais central desse problema é a multiplicação em si, que é basicamente de processamento, ou seja, que requer o uso da CPU especificamente. Tá? Então, ele é um bom problema para a gente usar como exemplo e visualizar, né, a diferença, né, perceber a diferença de execução, de tempo de execução, quando a gente executa uma versão sequencial e quando a gente executa uma versão concorrente, né, com mais de um fluxo de execução numa máquina que tenha mais de um processador, para poder realmente ver o ganho que isso pode trazer. Então, nessa videoaula eu não vou entrar no mérito da implementação, vou deixar isso para mais adiante. Aqui nesse primeiro momento eu quero mais explorar com vocês quais são os passos fundamentais para que a gente construa uma aplicação concorrente, tá? E em particular, eu vou estar aqui assumindo, considerando ainda um caso em que a gente já tem uma solução sequencial pronta e a gente queira, antes de mais nada, usar essa implementação sequencial, ou seja, extrair medidas de tempo de execução dessa solução sequencial para fazer alguma estimativa sobre qual o ganho de desempenho que a gente teoricamente poderá ter se a gente fizer o esforço de desenvolver uma versão concorrente para essa mesma aplicação. Tá? Então, aqui a gente estaria considerando um cenário onde hoje em dia ainda há ainda muita possibilidade desse cenário acontecer, que é você já tem uma aplicação sequencial implementada, e você quer experimentar ou quer avaliar a possibilidade de torná-la uma aplicação concorrente para se beneficiar do hardware que você tem em termos de unidades de processamento. Tá? Claro que nem sempre é assim, muitas vezes você tem um problema e já no ponto de partida, né, obviamente quando você vai fazer o projeto da solução, você já pode considerar, né, se vai fazer uma versão sequencial, se vale a pena fazer uma versão concorrente, tá? E as questões que a gente vai tratar aqui também, na verdade, se aplicam nessa situação também, tá? Ok? Mas eu vou explorar um pouco, né, essa possibilidade de você, como que você vai olhar para uma aplicação que já existe, que métricas são cabíveis aí de se medir, a métrica bem simples, né, de tomada de tempo, e como fazer essa estimativa de qual ganho a gente poderá ter com a concorrência, e aí mostrar para vocês já um resultado, né, não vou bypassar a implementação, vou considerar que a implementação já está foi feita usando um determinado critério aí para fazer a divisão de tarefa entre as threads e mostrar o resultado, justamente para a gente ter essa passada geral e ver o resultado lá na frente. Depois, na sequência, nessas primeiras semanas, né, particularmente desse módulo 1, a gente nos exercícios de laboratório vai, e no trabalho também que a gente tem dentro do módulo, vai trabalhar com esse intuito, né, de pegar problemas que têm uma demanda de processamento significativa e que tem grande chance de ganhar
em termos de desempenho quando a gente faz a versão concorrente para esses problemas, tá? Então, dado que eu tenho uma aplicação, uma solução sequencial, eu posso considerar como primeiro passo eu fazer primeiro uma análise desse algoritmo sequencial, ou seja, eu, por exemplo, fazer a tomada de tempo, né? Executar esse algoritmo com diferentes entradas, né? Variar o tamanho da minha entrada, porque isso tem um impacto, a gente vai ver qual é o tamanho da minha entrada de dados, né, para o problema. E aí avaliar, né, olhando para dentro da solução sequencial também, o que é possível, o que é mais fácil, né, de você tornar concorrente, o que é possível fazer concorrente, porque vamos tocar nisso também, nem tudo no nosso problema é possível de ser transformado ou ser executado de forma concorrente. E aí, então, fazer essa estimativa de qual seria o ganho de desempenho, o passo 2 aqui que eu estou chamando, previsto, discutir um pouco brevemente, né, que estratégias de implementação concorrente a gente pode considerar aqui no caso particular desse problema de multiplicação de matrizes e, por fim, os resultados. Então, vou mostrar os resultados de uma implementação que eu já fiz há um tempo atrás e guardei esses resultados e sempre os reutilizo aqui sem necessariamente reexecutar, né? Eu guardei essas informações em gráficos, elas são aqui suficientes para o que a gente quer passar nessa primeira videoaula. Ok? Então, aqui, consolidando, a gente são 4 passos aqui que vamos fazer nesse exemplo da multiplicação de matrizes, mas que cabe a gente aplicar em qualquer, no caso de qualquer aplicação sequencial que a gente já disponha e esteja cogitando, pensando se vale a pena o esforço de transformá-la numa aplicação concorrente. Tá? Então, fazer análise do algoritmo, tanto do ponto de vista quanto tempo ele está levando para executar com um determinado conjunto distinto de entradas, quais são as partes principais desse programa, desse algoritmo, o que vale a pena, o que é possível implementar de forma concorrente e o que não é possível, e dentro do que é possível, o que é mais fácil, o que é mais difícil, o que vai ser mais custoso, e então tomar a decisão né, sobre o projeto da solução concorrente, fazer uma estimativa do ganho de desempenho e ponderar se vai valer a pena o esforço, e aí então fazer de fato o projeto, a implementação do algoritmo e avaliar os resultados finais. Bom, então no caso particular da multiplicação de matrizes, eu trouxe aqui quais seriam os passos, as etapas aqui mais importantes, né, principais do algoritmo sequencial de uma multiplicação de matriz. Então nós teríamos, considerando o caso em que eu tenho, eu vou pensar numa situação em que eu quero trabalhar com dimensões de matrizes variáveis, né, então eu vou ter uma demanda no início, eu vou informar para o programa quais são as dimensões das minhas matrizes, e aí eu vou ter uma etapa de alocação de memória, né? Uma etapa seguinte em que eu vou carregar os dados da matriz, provavelmente de um arquivo, né? Se eu considerar que eu vou trabalhar com matrizes grandes, para eu não ter o trabalho de ficar digitando toda vez uma matriz inteira, né? Depois de feito isso, alocado espaço, carregado as matrizes de entrada, então aí sim tem início a parte de processamento, que é a multiplicação em si. Terminada essa etapa, já estou apto para exibir os resultados, seja exibir na tela ou seja armazenar isso em arquivo, né? Ou qualquer outra base. E, por último, liberar o espaço de memória alocado, seria a finalização aqui do meu programa. Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente trata da programação concorrente, é que a gente continua, obviamente, resolvendo problemas, né? Estamos aqui para resolver problemas do mundo real. E, normalmente, né, a gente, quando pensa em algoritmos, né, quando a gente está modelando um problema do mundo real e construindo e projetando um algoritmo, né, que modela esse problema e aí propõe uma solução computacional, o algoritmo sempre tem uma ideia de uma sequência de passos, né? Todo algoritmo tem essa ideia e aqui a gente tem uma sequência de passos bem alto nível, certo? Então, há um aspecto aqui que tem muitas vezes tem uma imposição da ordem sequencial, né? E aí a gente não pode ignorar, não pode desrespeitar, porque tem um certo o limite aqui que a gente encontra. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Eu não poderia aqui avançar para essa etapa de processamento da multiplicação em si sem ter concluído essas duas etapas anteriores.
né? Então, eu não posso, por exemplo, chegar aqui e olhar para essas minhas 5 etapas, ou 5 atividades que eu estou vendo aqui no meu código, e decidir, vou criar 5 threads, e uma thread vai alocar memória, outra vai carregar matriz, outra vai multiplicar, outra exibir, outra liberar, né? Dividir, pronto, dividi a minha aplicação em 5 fluxos, cada um está fazendo uma atividade diferente. Obviamente que isso não é possível, porque a gente tem uma ordem aqui de a gente tem como que pré-requisitos, né? Eu não consigo carregar a matriz sem antes ter alocado, eu não consigo processar sem antes ter feito as 2 etapas anteriores, eu não consigo exibir sem antes ter processado e não faz sentido eu liberar o espaço se eu ainda estou usando. Então, nessa sequência que eu estou mostrando aqui, basicamente é uma sequência sequencial que não tem como eu deixar de cumpri-la, porque eu não estaria conseguindo resolver o meu problema. Tá? Então, a computação concorrente, a programação concorrente, ela tem que entrar dentro de cada uma dessas etapas aqui. E eu olhar para dentro de uma dessas etapas e verificar se é possível fazer a concorrência lá dentro. Tá? Então, eu posso olhar para a alocação de memória e pensar, eu consigo que essa atividade de alocação de memória possa ser distribuída em diferentes fluxos de execução? Se sim, vale a pena o esforço que eu vou ter? Né, essa divisão, né, é importante pensar, essa divisão ela é bem estanque do ponto de vista que existem subatividades aqui internas que são facilmente escaláveis do ponto de vista que eu posso colocar uma thread para executar e colocar outra para executar outra atividade e elas não vão precisar interagir, não precisa que uma espere a outra, elas podem caminhar independente até o final. E aí, se for assim, né, quando é assim, quando eu olho para uma etapa e consigo identificar que internamente existem subetapas que são bem independentes entre elas e que vai ser facilmente, né, vai ser fácil de definir que eu vou ter um fluxo de execução para tratar cada etapa, esse é o melhor dos mundos aqui para a gente. Tá? Principalmente quando a gente está aqui focando em desempenho, porque a gente vai dividir a tarefa, vai alocar fluxo de execução e vai pagar o preço apenas pelo overhead de criação desses fluxos. Tá? De escalonamento desses fluxos, mas a partir daí eu vou ter um benefício, provavelmente, de estar, de fato, botando esses fluxos para rodar em mais de um processador, com muito dado para processar, e ali eu vou ter meu ganho. Se essas subatividades que eu identifico tem muita correlação entre elas, do ponto de vista de que uma precisa esperar a outra, que elas não são tão independentes assim, aí eu já tenho que pensar com mais cuidado, porque o esforço que eu vou ter para tornar isso concorrente vai impor que eu faça uso de mecanismos de sincronização, de gerência, de controle, que muitas vezes vão trazer um overhead tão grande que vai fazer com que a minha solução concorrente fique pior do que a solução sequencial. Tá? Então, eu tenho que olhar exatamente com cuidado para todas as minhas etapas e verificar qual que vale a pena eu explorar. Isso tudo faz parte, na verdade, desse primeiro passo de análise do algoritmo. Tá? Então, nessa sequência de ações que eu tenho na multiplicação de matrizes, essas etapas de alocar memória, de carregar, exibir a matriz e liberar o espaço, é o que a gente vai ver, em geral, é mais difícil de você fazer a concorrência. E quando a gente pensa num programa, numa entrada muito grande, é provável que a parte de processamento seja a que realmente vai ter um custo maior. E no caso da multiplicação de matrizes, essa parte, como a gente vai ver adiante, é a que é mais fácil de torná-la concorrente. Então, é isso que a gente vai explorar aqui nesse problema. Tá? Então, veja, no primeiro passo, né, que é esse de análise do algoritmo, a gente já levantou quais são as etapas principais, né? Essa que é essa pergunta aqui que está sendo feita. Na verdade, eu trouxe aqui aquele mesmo levantamento que eu fiz anteriormente, mas aqui já agrupando, né? Quais são as etapas principais e aqui já, na verdade, agrupando no que eu suponho que seja mais razoável de eu colocar o meu esforço para fazer uma solução concorrente e o que eu vou deixar continuar sendo sequencial. Então, na proposta que eu faço aqui, a parte inicial de alocação e carga das matrizes, por exemplo, se eu estiver lendo a matriz de um arquivo, as duas matrizes estão no mesmo arquivo, e eu estou numa única máquina, eu tenho um único sistema de arquivo. Então, eu não tenho paralelismo para acessar o sistema de arquivo. A minha máquina, pois o meu computador aqui, ele tem paralelismo
ele tem mais de um processador, tem 4 processadores, unidade de processamento. Mas o meu sistema de arquivo, meu disco é único. Eu não tenho paralelismo no acesso ao disco, paralelismo, né, físico. Então, eu não vou conseguir fazer uma leitura de arquivo paralela, de fato, tá? Mesmo que eu coloque mais de uma thread, claro que eu, como eu comentei com vocês, sempre que eu trato com o I/O, eu tenho chance de ter ganho de desempenho, uma vez que o I/O ele tem um atraso bastante grande comparado ao número de ciclos que eu tenho em CPU, né, de processamento. E quando eu disparo um I/O, até que eu tenha a resposta, se eu disparo outro ao mesmo tempo, eu posso estar conseguindo ter respostas num tempo mais rápido. Mas se eu estou acessando o mesmo I/O, que é o mesmo disco, né? Imagina que as matrizes estão no mesmo arquivo, né? Eu não vou conseguir muito ganho com esse paralelismo. Então, esse tipo de atividade para o meu cenário aqui não vai ser muito vantajoso a concorrência, ou eu vou ter que fazer um esforço grande aqui para ganhar alguma coisa e talvez ele não vai me impactar muito no restante do problema. Tá? Então, em princípio, eu estaria separando essa parte inicial, manteria sequencial, e aí eu conseguiria garantir que eu vou terminar toda essa etapa para começar o processamento. E o processamento é o que eu estou supondo que é o mais rico aqui, né? Na verdade, é o que vai demandar mais, que vai demandar processamento mesmo, e é o recurso que eu tenho aqui em mais abundância e que eu quero usar de forma mais eficiente. Tá? Então, eu vou pensar que essa parte aqui eu vou me debruçar aqui para tentar fazer uma versão concorrente. E a última é semelhante à primeira, eu vou exibir o resultado. Se eu vou exibir na tela, se eu vou guardar num arquivo, eu vou de novo cair na mesma situação em que eu vou estar interagindo com o dispositivo de I/O, em que provavelmente o meu ganho aqui não vai ser tão impactante eu fazer um esforço aqui de concorrência. Então, essa parte de encerramento, eu também vou deixar aqui sequencial em princípio. E vamos observar no passo adiante se essa primeira abordagem vai fazer sentido quando a gente for fazer a tomada de tempo, né? Eu vou executar esse programa com uma entrada relativamente grande, com matrizes de dimensões razoavelmente grandes, e vou ter uma ideia melhor se essa primeira abordagem aqui, essa primeira intuição aqui, vai ser razoável quando eu observar quanto tempo de processamento, né, cada uma dessas etapas está levando. Tá? Então, aqui está. Ainda então, dentro do passo 1, eu considerando o programa que eu tenho sequencial, já desenvolvido lá há muito tempo atrás, tá? Então, nessa segunda etapa aqui da minha análise, eu vou justamente observar esses grandes blocos que eu fiz aqui, quanto tempo eles estão demandando, né? Que parte, que percentual do tempo total de execução da aplicação cada um está demandando. Então, eu peguei uma entrada de uma matriz 2048 por 2048, que era a dimensão maior que eu tinha de exemplos de matriz. Tá? Com matrizes menores, é importante, a gente vai ver depois, mais adiante, a gente vai ver como a dimensão da matriz tem impacto aqui. Então, eu peguei uma dimensão maior para justamente ver a situação em que o processamento vai de fato, né, a capacidade de tornar a aplicação concorrente, explorar multiprocessamento vai de fato ter um impacto mais significativo, e aí a gente pode observar que, olha, essa parte inicial toda está demandando 2.841 milissegundos. A parte de finalização, 4.540 segundos. Tá? E a parte de processamento da matriz, para essa matriz, né, de dimensão 248 por 248, 103 mil. Então, proporcionalmente, a gente confirma aquela intuição inicial de que essa parte de processamento é a mais significativa aqui. Né? Então, você tem aqui praticamente 2%, né, com entrada, e 4%, e todo o restante aqui, mais ou menos, né, nessa proporção, 95% aqui de processamento da parte de multiplicação em si. Então, aqui mostra para mim que, além que esse é um problema realmente bom para eu explorar o paralelismo lá dos meus processadores, porque, como falei com vocês, essa parte do processamento é a que vai demandar mais esses processadores. Como ela gasta um tempo tão significativo da aplicação, o esforço aqui para construir uma versão concorrente tem grande chance de melhorar esse desempenho.
porque é o recurso de hardware paralelo que eu tenho disponível na máquina e que só vai ser explorado, quer dizer, que na versão sequencial eu sei que não está sendo explorado, porque com o único fluxo de execução apenas um processador está trabalhando, mas se eu crio mais de um fluxo de execução, eu estou dando a chance do sistema operacional escalonar esses fluxos simultaneamente e eu poder ver esse resultado, esse ganho no final, tá? Então, essa análise contribui aqui para esse raciocínio, para nos ajudar no projeto da solução, né? Mantemos essas partes em azul de forma sequencial, como a versão sequencial já implementava. Se eu estivesse fazendo uma versão inicial, eu consideraria esses trechos aqui do meu programa vão ser executados pela thread main, né? Não vão ser feitos de forma concorrente, e apenas quando entrar aqui no meio, na parte do processamento, é que a thread main vai disparar as threads, e aí cada thread vai executar um pedaço da minha multiplicação. Tá? Muito bem, então, dado esse feito essa primeira análise, né, para esse problema em particular, a gente pode passar para o passo 2 e, de novo, como a gente está considerando que a gente já tem uma versão sequencial implementada, a gente pode fazer uma estimativa antes de fazer o esforço de paralelização e ver o ganho que a gente vai ter, e aí agora, claro, podendo até considerar diferentes entradas, né? Então, por exemplo, se essa minha multiplicação de matrizes, né, ela foi feita, né, ela foi pensada para ser usada com matrizes relativamente grandes, como essa que eu usei, 2048, então eu vou me interessar mais por avaliar esse tipo de situação. Se ela vai ser, na maior parte do tempo, usada para multiplicar matrizes muito pequenas, aí pode ser que mesmo que eu tenha esse ganho de 2048, mas se eu não vou usar sempre com essa, não vai valer o esforço de eu torná-la a versão concorrente, se na prática eu vou usar para aplicações pequenas, né? Então, como que eu vou estimar esse ganho, né, e avaliar o meu potencial, tá, de ganho com a concorrência? A gente faz essa estimativa de forma bem simples, usando uma métrica aqui, que aí apresento ela para vocês, que a gente chama de cálculo da aceleração, né, que a gente pode ter, e isso tem um nome lá, que é a lei de Amdahl, né, que é uma relação relativamente simples, que é a gente pegar o tempo sequencial, o tempo que eu estou gastando com o meu código sequencial, e dividir pelo tempo que eu vou gastar na versão concorrente. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho quanto que eu consegui acelerar a minha aplicação na versão concorrente. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação sequencial que gasta 10 segundos, fiz uma versão concorrente, nessa versão concorrente a minha aplicação passou a gastar 5 segundos, 10 dividido por 5 vai dar 2, eu consegui uma aceleração de 2, ou seja, a minha aplicação ficou 2 vezes mais rápida do que a versão original, ou seja, caiu pela metade o tempo de execução. Então, essa é a relação, essa é a conta aqui que a lei de Amdahl prevê, né, que nos dá essa informação do ganho de aceleração. Tá? Só que aqui eu não tenho ainda a versão concorrente, eu estou querendo fazer uma estimativa. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o tempo sequencial, deixa eu pegar o tempo sequencial todo da minha aplicação, né, que a gente tem essa medida de tempo, e a parte concorrente, a gente faz da seguinte forma: eu contabilizo tudo que continuará sequencial, vou chamar de tempo da parte sequencial do programa, que não vai ser dividido entre as threads. Então, seria eu somar toda a parte em azul que eu destaquei aqui. Tudo isso vai continuar sequencial, então isso entra na minha conta como tempo sequencial, do que vai continuar sendo feito de forma sequencial. Pego a parte paralela, que é a que eu estou considerando, né, que eu vou paralelizar, no sentido que eu vou dividir em fluxo de execução para tentar executar em tempo de forma simultânea, de fato, né? Então, essa parte, que é o tempo que eu estou gastando aqui no que eu estou prevendo que eu vou transformar em concorrente, e digo que isso aqui é o meu tempo paralelo, e usando o número P de processadores, porque aí o número de processadores que eu vou ter disponível vai, obviamente, impactar. Né? Se eu tenho 2 processadores, eu vou dividir entre 2, se eu tenho 4, eu vou dividir entre 4, então o tempo que eu vou estimar que eu vou gastar na parte concorrente, o paralela, vai variar de acordo com o número de processadores que eu terei disponíveis. Então, o tempo paralelo, que é o que vai ser o denominador aqui da minha razão, vai ser todo o tempo que vai continuar sequencial, mais o tempo que seria da parte paralela, considerando P processadores. Né? E aí, nesse caso, quer dizer, o que é o tempo paralelo considerando P processadores? É o tempo paralelo dividido por P.
né? Então, eu volto lá, seria eu pegar aqui esse tempo 103,334 e dividir por P. Esse P é 4 dividido por 4. Então, esse vai ser o número que eu vou estar teoricamente estimando que é o que eu vou gastar na minha versão concorrente. Então, repare que aqui a gente está fazendo uma estimativa, dado que a gente tem o tempo sequencial, e dado que a gente conhece qual é a parte que a gente vai tentar tornar concorrente, a gente é uma estimativa teórica que vai provavelmente ser, ela é otimista do ponto de vista que eu não estou considerando aqui nenhum tipo de overhead, e a gente tem. Eu vou criar threads, que na versão sequencial eu não criava. Vai ter troca de contexto, que na versão sequencial eu não tinha, tá? Então, é realmente um chute, uma estimativa alta, assim, de qual é o máximo ganho teórico que eu vou conseguir dividindo essa parte em N fluxos ou P fluxos de execução. Tá? Então, o ganho, então, como eu falei, vai ser dado por essa relação, tempo total sequencial dividido, né, pelo tempo que vai continuar sequencial, mais o tempo que eu estou assumindo que eu vou transformar numa versão concorrente, dividido pelo número de processadores que eu terei para executar. Tá? Então, considerando de novo, para o caso da matriz maior que eu tenho aqui, que é 2048 por 2048, né? E se eu quiser estimar isso considerando 2 processadores, que eu vou executar com 2 processadores, a conta está feita aqui, né? O tempo sequencial é o tempo total, que está 110, 715, 36. E aí, com 2 processadores, a parte paralela vai ser aquela parte que eu estou em amarelo, né, do processamento da matriz, dividido por 2, que dá esse valor aqui, tá? A parte que vai continuar sequencial é tudo que está em azul, a entrada e saída, que deu 7.000, alguma coisa. Então, o meu ganho estimado, né, a minha relação aqui, que é o speedup, ou o S aqui é de speedup, que é o termo em inglês, né, de aceleração, quer dizer, qual vai ser a minha estimativa de ganho de aceleração, né? Quanto eu vou aumentar aqui a velocidade de execução da minha aplicação, é todo o tempo sequencial dividido pela parte que continua sequencial, mais essa estimativa de quanto vai passar a ser a parte em amarelo, a parte que eu vou torná-la concorrente com 2 processadores. E aí, repara que o meu ganho é de 1,87. Quer dizer, eu estou colocando criando eu vou criar 2 fluxos de execução, vou assumir que vou executar em 2 processadores. Então, eu não estou tendo um ganho de 2, como no exemplo que eu dei, né, 10, gastava 10 no sequencial, passei a gastar 5, então ganhei 2, né, dividiu pela metade. Eu só não tenho 2 exatamente porque eu tenho essa parte aqui que continua sequencial, né? Essa parte que continua sequencial, ela segura, né? Eu só estou conseguindo tornar concorrente ou paralelizar um pedaço da minha aplicação. Então, eu tenho um ganho de 1,87. Aí eu posso pensar, não, dado assim, considerando o que eu assumi que vou continuar sequencial, né? Considerando este caso da minha entrada, que isso aqui é relevante, né? Eu tenho entrada num tamanho tal que tem uma demanda de processamento, que mesmo deixando essas partes de inicialização e finalização sequencial, se eu conseguir torná-la concorrente, dividir isso aqui, botar e executar em 2 processadores, eu vou ter um ganho de 1,87, quase chegando, né? Aí chegando a dobrar, a cair pela metade o tempo de processamento. Então, aí eu olho para essa estimativa e penso, vale a pena aqui o meu esforço, né? Porque vai ter um impacto aqui significativo no meu tempo de execução. Ok? Bom, aí a gente chegaria, uma vez que a gente decide, não, vale a pena eu ir lá e me debruçar e construir uma solução concorrente. Então, agora o passo seguinte, o terceiro passo, é a gente propor essa solução concorrente, né? Como é que eu divido a tarefa aqui? Então, aqui pensando no problema de multiplicação de matrizes, então se eu olhar assim, como que é feito, né, como que é resolvido esse problema? Eu tenho 2 matrizes de entrada, que é A e B, que são multiplicadas, e tenho a minha matriz de saída C. Então, o meu problema é produzir a matriz de saída, né? Eu tenho que gerar os valores correspondentes a todas as células da matriz de saída. Como é que eu faço isso?
Então, eu pintei aqui em amarelo, quer dizer, para cada célula da minha matriz de saída, eu vou precisar de uma linha da matriz A e de uma coluna da matriz B, né? Então, o processo de multiplicação é eu pegar, ele é par a par desses elementos, quer dizer, o primeiro elemento da linha de A com o primeiro elemento dessa primeira coluna de B e multiplicar. Faço uma multiplicação e soma, né? Depois pego o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna de B e multiplico e vou somando. Então, eu tenho todo um processamento, né, que pega a primeira linha de A e a primeira coluna de B para chegar a esse elemento que está na posição aqui 0, 0 ou 1, na primeira célula aqui de C, tá? Então, só para mostrar. O que acontece? Um outro elemento qualquer da minha matriz de saída, e eu destaquei esse aqui em verde, ele está trabalhando com outra linha, né, da matriz A, ele depende de outra linha aqui da matriz A, exatamente a linha, né, do mesmo índice, e a coluna de mesmo índice que ele tem da matriz B. Né? E aí, uma questão importante aqui é que eu tenho uma dependência, né, entre os cálculos de cada célula da minha matriz de saída, ou seja, cada célula da matriz de saída depende de um par de linha-coluna distinto das minhas matrizes de entrada. Joia, né? Mesmo que não fosse assim, né? Quer dizer, na verdade não são todos distintos, né? Porque, por exemplo, esse outro elemento aqui, que é esse segundo elemento aqui da primeira linha de C, ele vai usar também a primeira linha de A, vai pegar a segunda coluna de B, né? Então, há reutilizações. Mas aqui o que acontece? As matrizes A e B, eu vou apenas ler, né? Eu vou estar sempre lendo. Então, ler ao mesmo tempo, não tem nenhum tipo de interferência. O que me dá total independência entre o cálculo que eu faço para todas as células da minha matriz de saída é o fato de que quando eu termino de calcular o valor da célula em amarelo, eu escrevo nessa célula. Quando eu termino de calcular a célula da verde, eu escrevo nessa célula e acabou o processamento. Então, eu não tenho sobreposição de escrita, eu não dependo, por exemplo, de calcular verde só depois que o amarelo foi calculado. Eu posso calcular qualquer célula da matriz C em qualquer ordem. Quer dizer, a matriz C eu posso construir em qualquer ordem e posso estar gerando, por exemplo, o resultado verde junto com o resultado amarelo, sem problema nenhum, porque o resultado está sendo armazenado em células distintas, que são posições de memórias distintas. Então, o que eu queria chegar aqui para vocês? Que olhando para esse problema de multiplicação de matrizes, a minha tarefa, que é gerar essa matriz inteira de saída, que é preencher cada uma dessas células, ela tem independência em relação ao nível das células. Eu posso calcular cada célula de forma independente, sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de sincronização. Então, esse é um exemplo ótimo de problema que é facilmente paralelizável, facilmente eu construo uma solução concorrente aqui por conta de ter essa independência. O que elas compartilham em termos das matrizes de entrada é sempre de leitura, e aí eu não tenho problema, dois fluxos podem ler a mesma variável ao mesmo tempo sem problema nenhum, isso não gera nenhum erro. Agora, o que eu não posso é sobrescrever. Se um fluxo gera uma informação que escreve por cima do que o outro fluxo gerou, aí isso já pode me dar problema. Se um fluxo depende do que o outro fez para ele continuar, aí eu já tenho a relação de ordem de sincronização. Aqui, exatamente, eu não tenho nada disso. Cada célula pode ser calculada independente das demais, então esse problema aqui é bem fácil desse ponto de vista. Bom, aí em seguida, assim, percebendo que eu tenho subatividades aqui internas na minha atividade geral, que é calcular essa matriz de saída, eu tenho subatividades internas que são totalmente autônomas e independentes, aí eu tenho que ainda decidir, mas em que nível que eu vou aqui com a minha concorrência? Né? Em que nível? Né? Qual vai ser a subatividade que eu vou atribuir para as minhas threads e aí quantas threads eu vou criar? Vale a pena criar muitas, poucas ou um número intermediário. Tá? Vamos ver quais são as possibilidades. Nesse outro, aqui nessa figura, tá tudo um pouco pequeno, mas a ideia principal aqui é mostrar para vocês 4 possibilidades, que são cada uma dessas figuras aqui, de divisão dessa tarefa maior, que é calcular a matriz de saída, em threads, em linhas de execução, que seria que subatividades eu posso pensar, como eu posso dividir essa atividade maior em subatividades, em que nível, e a ponto de eu poder atribuir isso
para as threads, ainda com a garantia de que eu posso, uma vez atribuído isso para as threads, elas podem executar de forma totalmente independente, basta eu pegar o resultado no final. Tá? Então, a primeira delas seria eu pensar nesse nível menor aqui que a gente discutiu anteriormente, que é no nível de célula. Então, como a gente concluiu que cada célula da minha matriz de saída pode ser calculada de forma totalmente independente das demais, eu poderia pensar facilmente, olha, eu posso criar um número de threads igual ao número de células da minha matriz de saída. Aqui eu tenho uma matriz 8 por 8, então eu vou ter 64 threads, nesse caso eu teria 64 threads, e cada uma vai ficar responsável por calcular uma célula. Tá? Perfeitamente possível, a gente poderia usar um programa igual que a gente fez lá no Lab 1, dispararia 64 threads, faria uma mesma tarefa, nem precisaria, né, uma mesma função que a gente passaria para todas as threads e só indicaria para elas qual é a linha, qual é a coluna, ou seja, qual é o índice da célula que elas vão calcular. Passaria isso como atributo para a thread e ela pegaria aquela linha de A, aquela coluna de B, faria o cálculo e colocaria o resultado aqui na célula correspondente e terminaria a tarefa daquela thread. Tá? Um problema dessa abordagem, pensando aqui nessa ferramenta que a gente tem de multithread com uma máquina, com um multiprocessador, é que essa solução ela é um pouco forte demais aqui, assim, ela pode trazer um overhead muito grande que pode fazer facilmente que a minha aplicação concorrente fique pior do que a sequencial. Por quê? Porque eu vou ter um custo bem alto aqui para criar as minhas threads. Eu estou pensando numa matriz 8 por 8. Se eu aumento essa escala para o 2048, como eu tinha lá no meu exemplo, olha como vai dar o meu número de threads. Vai ser um número enorme de threads. A minha máquina tem 4 processadores. Eu nunca vou conseguir executar mais do que 4 simultaneamente. Então, o ganho real que eu posso ter é com 4 threads executando no máximo. Mais do que isso, elas vão ficar enfileiradas. Então, eu vou ter um overhead de criar um número muito grande de threads, de fazer trocas de contexto, o sistema operacional escalonar, desescalonar, e não vou ter um ganho real porque não tenho tanta unidade de processamento assim. Então, essa versão, essa estratégia, ela não casa bem para esse hardware que a gente tem. Se eu estivesse usando GPU, que é a unidade de processamento gráfica, aí essa solução aqui é interessante porque a GPU é feita, a arquitetura dela é pensada para trabalhar nesse nível de células de matriz. E ela ganha exatamente quando eu posso fazer esse tipo de coisa, criar muitas e muitas pequenas tarefas e criar threads para essas pequenas tarefas. É a filosofia de GPU. Então, se a gente for depois praticar concorrência lá em GPU, a gente se debruçar nesse problema de novo, a gente vai ver que essa primeira abordagem seria mais interessante para resolver lá em GPU. Mas em CPU, aqui no mundo que a gente está de CPU, essa não é uma abordagem por conta do overhead que ela vai gerar. E eu ainda posso ter uma limitação de que algumas vezes as bibliotecas de threads, como pthreads, impõem alguns limites, assim, o número máximo de threads que você pode ter simultaneamente, e dependendo da dimensão da minha matriz, eu facilmente atinjo esse número, e aí não consigo criar todas as threads, tá? Então, eu vou ter que partir para uma alternativa, que é o que começa aqui nessa segunda figura, que é fazer o seguinte, não, mesmo que eu tenha essa atividade tão pequena que é possível, é plausível fazer com threads separadas, eu vou agrupar. Agora eu olhei para a atividade menor, mas, poxa, isso aqui é pequeno demais. É uma tarefa muito pequena para uma thread, para valer a pena eu criar uma thread, só para isso. Então, vamos fazer assim, vamos pegar um conjunto e dar para cada thread um conjunto dessas tarefas, elas vão continuar totalmente independentes, porque assim como a pequena tarefa é independente, se eu agrupo várias dessas tarefas, o conjunto resultante continua sendo independente do ponto de vista de eu poder escalonar para uma thread, escalonar outro subconjunto para outra thread, e elas poderem trabalhar de forma autônoma, sem eu precisar nenhum tipo de gerência. Então, uma primeira abordagem seria, ao invés de dar uma célula para cada thread, eu vou dar uma linha. E aí, nesse exemplo aqui, eu passaria a criar 8 threads apenas, e não 64. E passaria para a thread, de novo, poderia ter uma mesma função, e passaria como argumento o identificador da linha, e cada thread ficaria responsável por gerar aquela linha inteira. Então, ela ia ter que pegar a primeira linha da matriz A e fazer toda a conta com todas as colunas da matriz B e aí gerar essa linha da matriz de saída. Né? Então, repara que eu já reduzi significativamente, né, o número de threads, já me aproximei aqui de um número muito mais razoável do que vale a pena você fazer para você ter, de fato, um paralelismo, a possibilidade de ter um paralelismo aqui real, de todas as threads estarem trabalhando ao mesmo tempo,
e não ter ociosidade, né? Threads esperando, para que eu vou criar uma thread, trocar contexto com uma thread que nunca vai poder estar executando, um conjunto de threads que nunca poderão estar executando simultaneamente, e sem a possibilidade de eu ganhar muito, porque lá, voltando em GPU, eu tenho ainda a possibilidade de ganhar quando eu tenho threads esperando, porque é outra filosofia, outra arquitetura. Aqui, no computador convencional, a gente tem uso de memória cache, então isso muda um pouco o cenário. Então, aqui para a gente, eu ter um número mais próximo de threads do que o número de processadores que eu tenho, considerando um problema que é CPU balde, como multiplicação de matrizes, é mais razoável, tá? A gente, ao longo do curso, vai falando mais disso. A outra possibilidade que seria, agora eu pensar o seguinte, poxa, cheguei a 8, mas como eu falei com vocês, a minha máquina tem 4 processadores só. Então, se eu criar 8, eu ainda vou ficar vou criar 4, só 4 vão poder executar e elas vão ficar chaveando entre elas e eu, na verdade, vou estar usando, sim, todos os meus processadores, já vou ter um ganho, mas também vou ter um overhead de ficar trocando contexto quando eu não precisaria. Né? Então, essas duas últimas versões aqui coloridas são as estratégias em que eu penso do seguinte ponto de vista. Eu vou criar um número de threads igual ao número de processadores. Vou tomar a decisão por esse lado. Eu quero um número de threads igual ao número de processadores, porque tudo aqui é só processamento, é muito processamento. Então, eu quero, se eu lanço esses 4 fluxos e quero que eles executem o tempo inteiro, eles não vão precisar ficar trocando contexto entre eles. Claro, se a minha máquina estiver rodando outros programas, vai ter troca de contexto com os outros programas, mas se eu pensar numa situação ideal em que a minha máquina vai estar dedicada para executar só essa aplicação, os 4 fluxos vão entrar, cada um em um processador, e aí eu tenho o melhor dos mundos em termos de estar usando o meu processador, tá? Outro parênteses, tenho questões aqui de uso de cache, tá? Essas estratégias que eu estou mostrando para vocês aqui não necessariamente são as mais otimizadas. A gente tem outras otimizações que podem ser feitas aqui, considerando, por exemplo, como a cache funciona. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou pensar aqui inicialmente com vocês apenas na questão do processador, né? De eu estar explorando bem o recurso dos processadores e pensando diferentes estratégias de como dividir as tarefas entre as threads, né? As atividades entre as threads. Então, se eu penso, não, vou partir que eu tenho 4 threads, 4 fluxos, eu posso fazer uma divisão consecutiva, então pegar, ao invés de uma linha, então cada thread vai pegar 2 linhas e pode pegar de forma consecutiva, ou eu posso pensar também na forma alternada. Na verdade, são duas situações aqui, não estou mudando praticamente nada, o número de threads continua sendo o mesmo, mas ao invés de elas estarem pegando linhas consecutivas, estão pegando linhas alternadas. Essas duas estratégias, elas vão ter impacto, por exemplo, em relação à cache, pode ter influência, uma ser melhor do que a outra em relação ao uso da cache. Tá? Mas aí depende, aqui tem outros fatores também, a maneira como a minha matriz é armazenada, né? Eu posso também fazer otimizações nesse sentido, de armazenar as minhas matrizes de tal forma que eu explore melhor a cache, e aí essas duas estratégias aqui vão se encaixar de um melhor com uma otimização, outra melhor com outra otimização, tá? Mas aí eu não vou entrar nessa questão aqui com vocês agora. Em princípio, essas duas formas aqui seriam duas formas de eu pensar aqui de divisão de tarefas, considerando que eu vou estar pensando em criar threads com um número de threads equivalente ao número de processadores e fazendo a divisão de tarefas entre elas, tá? Depois a gente vai aprofundando essas questões aí com outros problemas que a gente vai trabalhando ao longo do curso. Bom, ok, então, voltando aqui ao passo 3, nesse problema que eu falei com vocês, que eu já tinha uma implementação feita atrás, há muito tempo atrás, a estratégia que foi usada foi essa última, né, da figura anterior, essa última matriz aqui, né, foi essa estratégia que foi, cada thread calcula um subconjunto de linhas alternadas, tá? E uma vantagem dessa abordagem em relação à anterior, que eu ponho linhas consecutivas, é que eu não preciso me preocupar com o fato de o número de linhas não ser divisível pelo número de threads, que eu tenho que, se isso não for, eu tenho que tratar o caso lá particular no final de contabilizar isso. Aqui, quando eu vou alternando, a implementação é mais direta, né? Tem uma facilidade ali só na questão da implementação. Mas como falei com vocês, em termos de resultado, isso vai depender
se eu vou estar conseguindo explorar bem ou pior a minha cache. Então vai depender, aí depende do tamanho da matriz, da entrada da matriz, depende do tamanho da minha cache, depende dos níveis de cache que eu tenho. Então tem várias outras questões que entram aqui na conta do desempenho, tá? Que vão além do fato de eu estar fazendo a minha aplicação concorrente ou interfere, né? Na verdade, a ponto de eu levar isso em conta e pensar isso no meu projeto também. Mas nesse momento que a gente está aprendendo aqui no início, estamos no começo, vamos deixar a cache um pouquinho de lado e pensar mais só na questão da divisão da tarefa em vários processadores, tá? Bom, aí veio, isso foi feito, então tem uma implementação, e aí foi feita então uma avaliação do resultado, né? Construímos uma versão concorrente usando essa estratégia que está aqui para a parte lá de processamento, e aí a gente então fez algumas medidas. Então, para começar, eu vou só, esse primeiro gráfico só está mostrando um pouco para a gente assim, a diferença de dimensão das minhas matrizes, o impacto que isso vai ter depois lá na frente no tempo de processamento. Aqui a gente tinha então um conjunto de matrizes, começando aqui com matrizes muito pequenas, que não estão fazendo diferença nenhuma aqui, matriz 10 por 10, 30 por 30, 40 por 40. Aí muito aqui parecido, quando chega em 256 por 256, começa a aumentar um pouquinho aqui. Aqui eu estou falando em termos de tamanho de bytes que as matrizes ocupam, uma matriz dessa dimensão ocupa, tá? Só para ter uma ideia, relacionar um pouco com a dimensão assim, da demanda de processamento daquela matriz. E aí a 512 aumenta, 1024, 2048 já aumenta aqui significativamente, né, o espaço que a matriz está ocupando e vai aumentar significativamente a demanda de processamento. Essa figura aqui, ela ainda leva em conta o tempo sequencial aqui de execução, mas ela é relevante aqui justamente para mostrar aquela divisão que a gente fez lá no início, de considerar que a parte de entrada e a parte de saída continuaríamos tratando de forma sequencial e nos preocuparíamos apenas em tornar concorrente a parte intermediária de processamento. Então aqui a gente vê, olha, que para uma matriz muito pequena, como essa 10 por 10, a parte de entrada que está aqui, a entrada é essa parte em azul, a saída é a parte amarela e a parte aqui em laranja é a de multiplicação. Eu tô olhando aqui, na verdade, que no que está aparecendo no slide, as cores estão diferentes, né? Então, o OBS aqui está mudando as cores. Aqui na saída do vídeo, está dando a parte de saída é aquele azul clarinho, a parte de entrada é esse marrom, e a parte de processamento é esse azul mais escuro. Tem a legenda ali do lado, né? Então, a gente repara que à medida que eu aumento a dimensão da matriz, como a parte de entrada e saída, que foi o que a gente deixou continuar sequencial, tem um percentual de impacto no tempo total muito menor, né? Então, para uma matriz muito pequena, como eu falei com vocês, se eu for usar esse meu programa de multiplicação de matrizes para matrizes de dimensão muito pequena, o esforço de paralelização dessa parte aqui de processamento, ele vai ser irrelevante, não vai valer a pena, porque toda a parte sequencial que eu não tornei paralela, que eu não tornei concorrente, está muito maior. Tá? Então, isso é importante pensar pelo seguinte aspecto: a programação concorrente, visando o desempenho, ela faz sentido quando a gente tem entradas que têm uma demanda de processamento significativa. Então, não é qualquer programa que eu vou fazer concorrente, porque um programa que tem uma demanda pouca de processamento, ele provavelmente vai ficar pior na versão concorrente do que na versão paralela, porque eu vou adicionar todo um overhead e o resultado, aonde ele pode ganhar, que seria assim, aqui dentro ele vai estar ganhando, mas ele vai estar ganhando tão pouco comparado ao restante, que o impacto total geral, né, o tempo total, não vai melhorar quase nada, às vezes vai ficar pior, porque aqui eu tenho que considerar o overhead que eu ainda não coloquei. Agora, quando eu caminho aqui e vou aumentando a dimensão da matriz, aí eu vejo o contrário, né? Se eu considero que a minha aplicação vai rodar para matrizes numa dimensão de 2000 por 2000, acima disso, aí a coisa muda completamente de figura, porque o tempo que eu estou levando na parte de forma sequencial para fazer o processamento é muito maior, como a gente viu lá nos números, né, do que o que leva para entrada e saída. Então, eu vou fazer essa parte concorrente. Se eu conseguir, por exemplo, quebrá-la ao meio, chegar a 1,87 que a gente viu lá, eu vou estar praticamente reduzindo quase que o tempo todo da minha aplicação a 1,8, 1,7, 1,6, né? A aceleração que eu vou ganhar, né? Então, isso aqui é importante a gente observar. Não é para qualquer problema que vai ser interessante a concorrência, porque eu preciso ter uma demanda
para eu poder ter, em termos pensando do ponto de vista que eu quero ganhar em desempenho, né? E também, né, para um mesmo problema, a questão da entrada que eu estou usando, né? Com uma entrada pequena eu vou ter um resultado, com uma entrada maior o resultado vai ser diferente, né? Bom, aí aqui, finalmente, está olhando a versão sequencial, que seria essa coluna, e a versão na estratégia que foi o milisegundo, a sequencial está 110, alguma coisa foi o que a gente viu. E a versão concorrente chegou aqui a 6.000, né? Pouco mais da metade do que a versão concorrente, sequencial, né? E aí repara que fazendo a conta aqui agora do ganho real, né, pegando o tempo sequencial de novo e dividindo agora pelo tempo total, né, que a gente conseguiu de fato, que é a medida real, né, do tempo que se obteve aqui na versão concorrente, chegou-se a uma relação de 1,867. A gente chegou muito, muito próximo do teórico aqui, ficou muito bom o resultado, porque o teórico tinha dado 87, a gente chegou a 867, quer dizer, o overhead que se teve aqui com 4 fluxos, né, considerando uma máquina que a gente executando com os 4 processadores, então foi excelente aqui o resultado, assim, o real bateu muito próximo aqui do teórico, tá? Então, fechando aqui esse primeiro, esse projeto que a gente fez, né, mostrar, saindo de uma aplicação sequencial, pensando como vale a pena fazer concorrente ou não, aonde, que parte tornar concorrente, o resultado obtido, o ganho que a gente tem. Então, queria deixar, a gente tem uma mensagem positiva aqui, né, porque é um exemplo de aplicação onde a gente mostra que a concorrência traz ganho de desempenho, mas chama atenção aqui para que a gente não tenha também uma visão muito otimista, né, que esse ganho, como eu falei com vocês, ele é dependente de vários fatores, né? E eu tenho que considerar que tem um custo, né, um overhead que a gente impõe quando cria o programa concorrente. Nesse programa, o overhead foi mínimo, foi basicamente o de criar threads, porque eu não precisei fazer nenhum tipo de sincronização, nenhum tipo de controle, né? Então, por isso, meu ganho ficou ali tão próximo do teórico. Mas toda aplicação concorrente, quer dizer, o ganho que eu vou ter, ele vai depender do projeto da solução. Por fazer a solução, aquela de colocar uma thread para cada célula da saída, provavelmente o resultado teria sido muito ruim, né? Então, eu tenho diferentes maneiras, diferentes possibilidades de projetar a solução concorrente, o resultado pode ser bastante diferente, então não basta dizer que eu vou fazer uma aplicação concorrente, é importante pensar como você vai fazê-la, né? Como você vai dividir as tarefas, é importante considerar qual hardware que você vai executar, em qual sistema você vai executar, porque tudo isso tem muito impacto no resultado, tá? Então é uma coisa um pouco mais ampla, né? Não é só também uma questão de técnica e de programação, tá? O conjunto de dados de entrada, como a gente viu, né, a solução ela vai variar muito, o ganho que eu vou ter vai depender de quanta carga de trabalho eu estou colocando, quanto mais trabalho eu tenho, mais eu ganho, porque eu vou estar pegando isso que no sequencial teria que ser feito um após o outro e dividindo isso em 2, então eu vou perceber um ganho muito maior se a minha entrada for maior, tá? E o ambiente computacional disponível, né? Então, se eu implemento uma solução concorrente, rodo num programa, numa máquina que é monoprocessador, eu vou ter um resultado pior, porque eu vou ter um overhead e vou ficar pior do que o sequencial, né? Projeto uma solução visando aqui o uso de um computador convencional para rodar numa GPU, também não vai dar certo nem vice-versa. Então, dependendo do ambiente que eu tenho, nesse caso, eu tenho os 4 processadores, é uma coisa, eu tenho só 2, né? O resultado já não vai ser o mesmo. Então, o ambiente computacional disponível interfere na decisão que eu vou tomar em termos da estratégia de construção da solução concorrente, ok? Então, é isso. Acabei falando bastante, mas era essa ideia aqui inicial e a gente vai explorar isso aí um pouco mais, essas questões aqui da programação concorrente com o intuito de ganho de desempenho na sequência aqui do módulo 1. Ok? Tchau, tchau.